Iniciar, boa noite a todos. Iniciar agradecendo, né, a casa pela oportunidade bendita, o aprendizado. Para aqueles que não me conhecem, eu sou Hércules Mota, né? Sou aqui de Cataguases, em Minas Gerais. E, na verdade, assim, eu costumo brincar que eu sou um compositor, né, um músico que faço palestra. E não sou um palestrante que faz música, né? Então, eu sempre utilizo a música, né? Na verdade, a gente tem um trabalho aí extenso com a música, depois a gente vai falar um pouquinho mais para frente, e a gente aproveita, então, para utilizar dessa ferramenta poderosa que é a música, né? Para também falar, fazer algumas reflexões. E vamos iniciar, então, né? Agradecendo a Deus, agradecendo a Jesus, nosso Mestre, pela oportunidade bendita de nos encontrarmos reunidos entre amigos, de ideal cristão, de ideal espírita, de ideal do crescimento. Que as bênçãos da espiritualidade maior possam recair sobre cada um de nós que agora estamos conectados em boas vibrações e que possamos juntos ser intuídos e refletirmos a respeito dessa doutrina que tanto amplia as nossas mentes, os nossos corações, nos posicionando o nosso papel no mundo, né? Que possamos incutir em nossos corações a cada dia mais esses postulados benditos da doutrina, os ensinamentos de Jesus, para que nos tornemos pessoas melhores, consequentemente, mais felizes. Que Jesus, então, possa abençoar os nossos humildes propósitos. Então, pessoal, o que muita gente não sabe é que, na verdade, eu sou fluminense, né? Eu sou aí do estado do Rio de Janeiro de nascimento. Eu nasci em Caxias, mas enfim, apesar de amar tanto a Minas Gerais, que me abraçou, me acolheu desde pequenininho, eu tenho um espaço grande no meu coração aí para o Rio, estou sempre aí que posso, né? Curtindo aí a minha cidade natal, né? O meu estado natal. Então, sejam muito bem-vindos, obrigado aí pela oportunidade. E hoje, a proposta que nos foi feita foi falar um pouquinho sobre o homem de bem, né? E a gente então vai se utilizar de uma canção que é minha em parceria com o Júnior Vidal, um grande parceiro, amigo, que se chama Bom Servidor e que teve como pano de fundo, né, como inspiração, exatamente o capítulo Homem de Bem do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Que é que é um capítulo que nos deixa um pouquinho ansiosos, né? Um pouquinho surpresos, um pouquinho receosos nessa nossa jornada, porque naquele capítulo Homem de Bem, os espíritos descrevem, né, algumas virtudes que caracterizariam o homem de bem. E quando a gente lê esse capítulo, a gente percebe que nós ainda estamos engatinhando um pouquinho, né? E aí, ao final, ele ainda deixa a gente mais ansioso ainda, porque ele diz que ali não se encerra, né? Eles, os espíritos, ali não se encerram todas as qualidades do homem de bem, mas se a gente tiver aquelas ali, a gente já estaria num bom caminho, né? Então, a gente sabe, evidentemente, que ainda somos espíritos que engatinham, né? Mas a doutrina espírita acende esse farol, né? A nossa jornada e, nos fazendo refletir, como eu disse na prece, né? A respeito do nosso papel no mundo e nos tornando, então, pessoas um pouquinho melhores, ou pelo menos deveriam nos tornar pessoas um pouquinho melhores, maiores compreendedores, né, das vicissitudes da vida, das diferenças que existem, até de comportamento, uma vez que cada espírito se encontra num nível, né, de entendimento, nível evolutivo. Então vamos lá, vou pedir licença a vocês para cantar então Bom Servidor, né, e a gente refletir um pouquinho em cima
dessa canção. Vou mergulhar no meu mundo, vou me despir, me encontrar. Quero traçar novo rumo, quero a certeza no olhar. Bem dizer a voz da dor, e por onde for, quero merecer toda a paz que eu souber tecer. Homem de bem quero ser, quero aprender que o amor é real valor, base da vida, motor do bom servidor. Quero abolir os lamentos, doces virtudes plantar, reconhecer-me nos frutos do pranto que amenizar. Raça, credo, casta e cor, mesmo criador, quero perdoar, tolerar, não me envaidecer. Homem de bem quero ser, quero aprender, não julgar, quero conceber simplicidade em viver, quero merecer toda a paz que eu souber tecer. Homem de bem quero ser, quero aprender que o amor é real valor, base da vida, o motor do bom servidor. Então é isso, né? A canção, ela foi, teve a inspiração lá, né? Eu falei no capítulo O Homem de Bem do Evangelho. E evidentemente que a gente fez um resumo do que está lá, né? Pegamos poeticamente algumas partes, mas a ideia, então, nossa, é refletir um pouquinho a respeito da canção, né? Da letra da canção, que, evidentemente, todos nós que trabalhamos com a arte espírita sabemos, inspiradas pela espiritualidade, né? Somos médiuns, né, da espiritualidade como ferramentas para trazer à lume essas questões. Então, a música ela se inicia dizendo o seguinte: vou mergulhar no meu mundo, vou me despir, me encontrar. Na doutrina espírita já virou um pouco de bordão, né? E tudo que vira um pouco de bordão acaba sendo meio que deixado de lado ou desconsiderado. Mas Allan Kardec perguntou no Livro dos Espíritos a respeito da chave da felicidade, né? Qual seria a chave da felicidade? E os Espíritos responderam, né, que um sábio da
antiguidade, né, já havia dito para a gente, né, quer dizer, muito antes até de Cristo, Cristo veio corroborar com isso, mas que a chave da felicidade é o conhecimento de nós mesmos, né? É um conhecimento interno, é esse mergulho, né, no nosso mundo, mas de forma a nos despir, para que a gente possa de fato nos encontrar, né? Porque ninguém consegue fazer mudanças das coisas que considera que não tem. Então, o nosso orgulho ainda empana muito a nossa jornada, né? Enferruja um pouco a nossa jornada, o nosso caminhar. Por quê? Porque o nosso orgulho, ele entrava a capacidade que a gente tem de mudança, né? Se a gente não aceita, por exemplo, que é orgulhoso, ou que é egoísta, ou que é maledicente, ou seja, qualquer vicissitude, se nós não nos reconhecemos assim, é muito complexo da gente fazer algum tipo de mudança, né, de alteração. Só que a doutrina espírita nos traz de forma muito clara, né, essa necessidade de conhecer a nós mesmos, de nos encontrar, mas de mergulhar fundo. E eu costumo dizer que não só conhecer, mas também se aceitar, né? Porque, na realidade, todos nós nos conhecemos um pouco, mesmo que o embotamento, né, do esquecimento do passado, né, de outras vivências que tivemos, mesmo com esse véu que muitos de nós às vezes fica buscando, né, tentando entender o que que eu fui, mas eu acho que eu acho que é simples. Eu acho que se a gente fizer esse mergulho no nosso mundo, a gente percebe nitidamente o que que a gente precisa mudar e dependendo das nossas tendências, a gente também sabe nitidamente onde a gente esteve, o que que a gente andou fazendo, né, e com quem. Então, de alguma forma, a chave para a gente entender a nós mesmos está dentro de nós, né? E ela, segundo os espíritos, é a chave da felicidade, porque nós não somos espíritos fadados ao sofrimento, né? Deus não nos criou para isso, mesmo estando num planeta de provas e expiações, né? Cabe a nós tirarmos desse mundo o máximo de felicidade que ele pode nos proporcionar. E a felicidade é um ponto de vista, na verdade, né? A felicidade, existem situações que, para muitas pessoas, a gente quando vê algumas situações externas, a gente diz, Deus, não sei como é que a pessoa suporta isso, como é que ela aguenta isso, né? Eu não suportaria, eu não aguentaria. E às vezes, para aquela pessoa, aquilo é relativamente simples, né? Fácil, a vivência e tal. Então, é, é, essa felicidade, evidentemente, é um ponto de vista, né? Se a gente, por exemplo, calcar toda a nossa felicidade na matéria, certamente a gente tende a não ser feliz, porque a gente sabe que a matéria é uma felicidade efêmera, uma felicidade passageira. Tudo que a gente conquista é muito bom ao conquistar, materialmente falando, mas já já, logo ali, aquilo já se dissipou, aquilo já se envelheceu, já se tornou obsoleto e a gente está querendo algo mais. Então passa a ser a satisfação no bem material passa a ser um vício e faz com que a gente se distancie do homem de bem, né? Deixa só eu tentar acender a outra lâmpada para ver se melhora para vocês aqui, só um minutinho. Perdão, talvez melhore um pouquinho para vocês aí. Então, a canção ela se inicia dessa forma, né? E depois ela diz, quero traçar novo rumo, quero a certeza no olhar. Então, quer dizer, o objetivo desse mergulho é exatamente o que nós estamos fazendo aqui agora, né? A gente podia estar optando por fazer tantas outras coisas e nós optamos por estar aqui agora, refletindo a respeito dessa doutrina que né, se torna uma bênção na nossa vida, porque eu costumo dizer que viver essa vida sem o conhecimento da lei de causa e efeito e da lei de reencarnação não é viver sem esses conhecimentos é meio complexo, né?
a gente meio que está na vanguarda, sem nenhuma lisonja, mas o Espiritismo ele nos proporciona um maior entendimento da vida, né? Entendimento da nossa vivência, da nossa jornada. Mas, né, quando a canção fala quero a certeza no olhar, é algo que é tão simples de se dizer, mas que tem uma profundidade intensa. Por quê? O que seria essa certeza no olhar? E aí, um questionamento para nós espíritas. Né? A doutrina espírita é de uma beleza tão grandiosa que eu acho que nós ainda não temos a capacidade de compreendê-la, compreender na sua integralidade, o tamanho do benefício, né, que ela poderia proporciona a quem, né, tem olhos de ver, a quem quer fazer esse mergulho, na mudança, né, que a gente precisa fazer, que a gente precisa ter. Será mesmo? E aí vai um questionamento para todos nós, e evidentemente eu me incluo nisso, né? Será que nós temos certeza no olhar? E aí eu digo até em relação ao espiritismo, essa fé, essa certeza no olhar, né? Porque, veja bem, se nós tivéssemos, nós que entendemos, por exemplo, sobre a lei de reencarnação, que sabemos que somos condutores, como diz a outra canção, né? Que somos condutores de um porvir de paz ou de dor. E somos responsáveis por isso, que vivenciamos hoje, certamente, situações que fazem parte de uma bagagem milenar, né? Que construiu o formato, a configuração na qual a gente vive hoje, né? Seja falando socialmente falando, financeiramente falando, né? Fisicamente falando, as vicissitudes pelas quais a gente passa hoje certamente foram construídas ao longo desse processo anterior, ao mesmo passo em que a gente agora, nesse momento, está construindo situações para o nosso futuro. Então, quando a gente tem certeza nisso, ou se a gente tivesse essa certeza no olhar, essa fé, né, de fato, em tudo isso que a gente aprende, certamente o nosso comportamento deveria, a gente deveria perceber no nosso comportamento uma mudança bem radical, né? Porque se a gente sabe que estamos construindo o nosso futuro, né, seria amor a nós mesmos querer que a gente tenha um futuro melhor. Então, essa certeza no olhar, essa certeza, essa fé no que a doutrina espírita professa, essa fé que a doutrina espírita, a raciocinada que a doutrina espírita nos traz, ela deveria ser levada a termo, né? Então, assim, evidentemente, eu me incluo, é um questionamento, né? Porque nós, como seres ainda cambaleantes, às vezes, dependendo da vicissitude pela qual a gente passa, a gente, às vezes, cambaleia, né? A gente acaba tombando e acaba vacilando nessa fé. Então, é essa certeza para a gente poder traçar novo rumo, essa certeza no olhar, certeza de que da lei de causa e efeito, a certeza da reencarnação, a certeza de que se eu estou vivendo dificuldades hoje, muito provavelmente são dificuldades trazidas ou não, porque existe um capítulo no Evangelho também que fala, né, sobre as vicissitudes da vida, que fala sobre os problemas pelos quais a gente passa, né, e a origem desses problemas. E talvez a gente, numa leitura rápida, acabe passando por cima de forma muito displicente, né, vamos dizer assim, quando os espíritos nos dizem que sim, né, existem as vicissitudes que são trazidas de outras reencarnações. Essas moldam o nosso, né, moldadas no nosso perispírito e na nossa psicosfera. A gente, então, imprime no nosso corpo ou imprime na nossa psicosfera as situações que a gente precisa, né, para desvencilhar de certas situações que a gente criou. Mas existe uma passagem lá no Evangelho, exatamente nesse capítulo, que fala
que a grande maioria das vicissitudes pelas quais a gente passa hoje tem causas atuais. E aí é algo para a gente refletir, né? Quer dizer, muitos dos problemas que a gente enfrenta, dos sofrimentos que a gente enfrenta, dos empecilhos que se impõem na nossa vida, tem causas atuais, por escolhas que a gente faz agora, né? Que certamente moldam o futuro, mas que já nos fazem sofrer agora. São as tais 1000 picadas de alfinetes que fala o Evangelho, né? Às vezes coisas tão bestas, tão bobas, que no nosso dia a dia, por orgulho, a gente vai acumulando e que são picadas de alfinete que acabam por gerar uma grande ferida, né? Então, quantos de nós ainda não mantemos no nosso coração raiva, mágoa, rancor, né? Para quantos de nós é difícil, né? Que fala na canção aqui, quero perdoar, tolerar. Como é difícil, né? A gente perdoar. E eu considero a beleza da doutrina espírita, no seu tríplice aspecto, a parte científica da doutrina, eu considero o ponto-chave, na verdade. Eu considero o diferencial. Porque se a gente for pensar em filosofia e religião, todas têm, né? Mas quando a gente fala em ciência, a ciência espírita ela vem corroborar, ela vem explicar o motivo pelo qual nós devemos ter fé, né? O motivo pelo qual a filosofia ela vem, vamos dizer assim, consolidar a filosofia e a religião. Um exemplo, né, dentro desse contexto, perdoar. Por que eu devo perdoar? Porque Jesus falou? Porque perdoar é bom filosoficamente? Ou perdoar é bom porque Jesus sempre perdoou e ele é o nosso guia e modelo, né? Então, ok, são dois conceitos que a gente carrega, mas quando a gente vai para o lado científico da doutrina espírita, a doutrina espírita nos explica cientificamente o perdão. Ela nos diz lá que quando a gente não perdoa, a gente cria, né, na nossa psicosfera, nos nossos fluidos perispirituais, a gente cria uma psicosfera carregada, negativa, uma vez que nós somos verdadeiras pilhas, né, elétricas. Então, como diz André Luiz, que essa túnica eletromagnética, que são os fluidos perispirituais, né, que circulam no nosso corpo, assim como o sangue circula também, né? Circula no perispírito, assim como o sangue circula no corpo, e cria uma atmosfera negativa, né? Uma energia densa, uma energia desarmonizada, cores escuras, obscuras, desarmonizadas, que como o perispírito está conectado ao nosso corpo, molécula a molécula, vai atuar no nosso corpo físico. Então, muitas vezes, uma mágoa, cientificamente explicada pela doutrina, e que agora, evidentemente, aceita também pelos meios médicos, né, da medicina atual, uma mágoa traz, evidentemente, uma doença, porque eu imprimo no meu corpo físico, conectado ao meu perispírito, essa vibração constante negativa, né? E isso, evidentemente, vai despontar no meu corpo físico, em algum momento, né? É algo de ruim. Então, quando eu não perdoo, o primeiro prejudicado sou eu. Então, quando Jesus dizia assim, né? Olha só como é que a gente muda o nosso pensamento sobre Jesus. Como é que fica mais claro, como é que fica mais bonito Jesus. Quando ele dizia, perdoa 70 vezes 7, evidentemente de forma simbólica, querendo dizer para a gente perdoar sempre, e trazendo isso para a ciência espírita, é como se a gente ouvisse Jesus dizendo assim, olha, você deve perdoar, porque se você não perdoa, você está se prejudicando a si mesmo, né? Então, percebam, quando a gente adentra no conhecimento espírita, nesse aspecto da doutrina, o aspecto científico,
ele vai, então, corroborar, ele vai fortalecer o evangelho, vai fortalecer a filosofia. Então, é muito interessante. Eu, particularmente, sou apaixonado. E, às vezes, são livros como a Gênese, né, que são deixados, assim, são preteridos por se considerarem, às vezes, uma leitura um pouco mais, que exige um pouco mais de nossa interpretação, tal, mas aí, para isso, vale os grupos de estudo, né? Olha essa frase da canção: bem dizer a voz da dor. Meu Deus, como isso é difícil, né? Mas a doutrina espírita nos diz, né, que a gente deveria bem dizer a voz da dor. Bem dizer a dor, porque a gente aprende na doutrina espírita que a dor é um sinal de alerta, né? A dor é um sinal de alerta, a dor é uma oportunidade de aprendizado. É que, via de regra, nós nos colocamos como seres vitimados, né? Somos vítimas do mundo, do acaso, né? A gente tem até, escuta muito aquelas frases, não é possível, eu joguei pedra na cruz, né? Mas a doutrina espírita nos mostra que a dor, na verdade, ela deveria ser para nós, a gente deveria bem dizer, oh meu Deus, que grande oportunidade então eu estou tendo de muito provavelmente expurgar algo que está cravado no meu perispírito e que está prejudicando a minha jornada. Mas eu sei que é difícil, é complexo, né? Quando a dor bate na nossa porta, aí aquela certeza no olhar que a gente tem, né? Via de regra, a gente dá uma baleada, a gente atropeça, né? É natural também, né? No nível evolutivo em que a gente se encontra, ainda seres materializados, ainda seres incapazes, né, de bem dizer a dor. Ou graças a Deus que eu sofro, né? Bem dizer, é difícil. Eu sei que é difícil, mas a doutrina espírita nos explica isso. Então, ter essa certeza no olhar e, se a gente não consegue por agora bem dizer, pelo menos que a gente passe, né, pelos momentos de vicissitude com o olhar do aprendizado. Nesse momento, por exemplo, né, a gente tem visto tanto sofrimento, né, tantos desencarnes, a espiritualidade exigindo de nós momentos de grande reflexão, de grande mudança, não é? Mas se de tudo a gente tem, se de tudo na vida existe um lado positivo, e se a gente tem a certeza no olhar, a fé de que Jesus está no lente, que nós não estamos sozinhos, evidentemente, tudo isso tem um objetivo, um motivo, né? Então, a gente pode tirar várias reflexões. Sabe-se lá se o mundo encaminhava para uma guerra nuclear? A gente viu a olhos vistos aí países mais bélicos, né? Em divergências um com os outros. Então, às vezes, são coisas que a gente não reflete. Percebam que eu estava vendo uma matéria de que a camada de ozônio, o tamanho do restabelecimento que a gente teve na camada de ozônio, né, na natureza de uma forma geral, em função da falta de presença do homem. Então, quer dizer, a natureza se refez, né? Fora também o fato de que muitas famílias já não tinham mais tempo um para com os outros, né? Os membros familiares, e hoje a gente se vê obrigado à convivência, né? A gente se vê obrigado a conviver juntos, né? Jantar juntos, tomar café da manhã, essa correria que a vida nos impõe, às vezes nos toma, né, esse tempo. E então, assim, de tudo, por mais triste que seja, por mais consternação que traga, a gente evidentemente tira, né, o aprendizado. E a espiritualidade, lógico, tem exigido isso de nós nesse momento, né? E por onde for, quero merecer toda a paz que eu puder tecer. Homem de bem quero ser. Né? Então é interessante essa frase porque, veja bem, ela é similar à prece de Jesus do Pai Nosso. Né? Perdoar é a medida em que eu
perdoo. Às vezes a gente fala de forma tão automática, né? Mas a gente está dizendo ali para Deus o seguinte: meu Deus, ó, se eu não perdoar, não preciso me perdoar, tá? Né? Então, é isso que a gente fala na prece. A gente às vezes fala de forma tão automática, né? Perdoar à medida em que eu perdoe. E aqui é mais ou menos isso, né? Eu quero merecer, sim, toda a paz, mas que eu puder merecer, né? Porque quando eu teço a paz, ou quando eu levo a paz, seja em forma de caridade, e aí caridade no seu sentido amplo, né? A gente não está falando o que também é importante, a caridade material, como diz Jesus, né? Dê também a capa, ande mais passos, muito importante, evidentemente. Mas eu estou falando a resposta que os Espíritos nos dão à pergunta do que é a caridade. Ela tem um sentido amplo, né? Indulgência para com as imperfeições alheias, perdão das ofensas, né? Então, quando alguém para na rua e quer conversar, né? Quando alguém mais velho conta a mesma história 10 vezes, quando você visita uma pessoa doente, enfim, tudo é caridade, tudo é paz que você leva. E sempre, né? Eu acho que todos nós já tivemos a oportunidade de ter essa experiência, de fazer alguma coisa de bem para alguém, né? Seja em que sentido for. Levei uma cesta básica para alguém que estava precisando muito. Fiz uma visita a um doente que estava sozinho. Visitei uma pessoa, mas enfim, seja o que for. Quando você faz o bem, já perceberam como a gente sai com a alma lavada? Como a gente sai se sentindo bem, se sentindo. É como se a gente tivesse cumprido um dever. Né? Na verdade, a gente se sente assim, revitalizado, revigorado. E, na verdade, é exatamente isso. A gente cumpriu um dever. Porque a lei de Deus está escrita na nossa consciência. Então, toda vez que a gente derroga a lei de Deus, né, a nossa consciência acusa e a gente, então, é infeliz. Fica infeliz. Ao contrário, toda vez que a gente tece a paz, né, para alguém, a gente recebe essa paz de volta. Primeiro, a gente fica em paz com a consciência porque a gente sabe que a gente está cumprindo com as leis divinas. E segundo, pela própria vibração que a gente recebe de retorno, né, por aqueles que, de alguma maneira, foram auxiliados por nós. Né? Quer dizer, é uma troca, é um auxílio mútuo. Né? Então, acho que todos nós já vivemos isso. Né? E aí quero aprender que o amor é real, o valor. Simplesmente é o resumo do ensinamento de Jesus. A gente não consegue identificar nenhum tipo de crescimento, nenhum tipo de solução, né? Sem amor. Né? O amor é o resumo do ensinamento de Jesus. Como diz na canção, é a base da vida e é o motor do bom servidor, aquele que quer bem servir, né? E quer seguir os preceitos aí, os ensinamentos de Jesus, quer seguir os passos do nosso mestre, né, guia e modelo. Então, é o amor, né? Abolir os lamentos, né? A gente, via de regra, a gente lamenta muito, né? A gente esquece muito de agradecer, a gente está sempre visualizando as coisas que estão faltando, as coisas que a gente não tem. Via de regra, a gente reclama, se está calor, a gente reclama que está calor, se está chovendo, a gente reclama que está chovendo demais, se está frio, está muito frio. A gente lamenta, né? E, às vezes, a gente se esquece de agradecer. E agradecer a todas as dádivas, né, que Deus nos proporciona. E são muitas as dádivas, são muitas, né? Então, se hoje a gente tem a oportunidade de chegar em casa, ser acolhido da chuva, do sol, do vento, né? Seja numa mansão, seja numa choupana, seja num casebre, mas se a gente tem essa oportunidade de ter um lar, um lugar, né, onde você vai encontrar com a sua família, e aí vem os luxos, né? Ter a oportunidade de um banho quente, de uma cama, de uma coberta, né? Que te aquece nessas noites frias. Isso tudo é uma dádiva. O sol que amanhece pela manhã, tudo é dádiva.
porque nesse momento, nesse exato momento, muitas pessoas estão morrendo de frio. Essas pessoas são irmãos nossos, filhos do mesmo Pai Criador, né? E aí a gente se pergunta, né? Será que a gente precisaria estar numa situação mais difícil? Nesse momento, por exemplo, tem vários irmãos nossos, filhos do mesmo pai, que colocam uma latinha de água, uma latinha na cabeça e vai buscar uma água barrenta a 17, 20 quilômetros de distância, né? Uma água barrenta com a qual ela utiliza para lavar a roupa, para fazer comida, né? Enfim, quando a gente, irmãos nossos vivendo nas pontes, nos viadutos, né? Então, quando a gente começa a avaliar essa situação, a gente percebe que nós somos muito ricos, né? Muitas dádivas, a saúde, né? A gente só compreende a saúde quando a gente está doente, né? Então, levantar pela manhã, com saúde para trabalhar, sem sentir dor, sem. Gente, não tem mais dádiva, não tem dádiva maior do que isso, né? Então, doces virtudes plantar, né? E reconhecer-me nos frutos do pranto que amenizar, né? Reconhecer-nos como centelhas divinas, né? Que somos, e é aquilo que a gente estava comentando. Quando a gente colhe os frutos, né? Dos prantos que ameniza, das dores que a gente ameniza, enfim. Raça, credo, casta e cor, mesmo Criador, né? A gente tem vivido agora esse momento aí que está tão em voga, né? A questão do racismo, do preconceito de forma geral. Nós espíritas, gente, é inconcebível que a gente... É inconcebível, na verdade, que a humanidade ainda esteja passando por esse tipo de situação, né? De racismo, de preconceito e tal. Mas a gente sabe também que o momento é um momento de mudança, e a gente sabe que todo momento de mudança exige, né, tempestade. Aliás, o Evangelho segundo o Espiritismo, a gente não precisa nem abrir, mas já na capa do Evangelho, a gente já vê lá a previsão da espiritualidade para tudo isso que está ocorrendo, né? Não vês o rugir das tempestades, né? E eles falam, haverá, né, revoluções morais e filosóficas. Quer dizer, nesse momento de transição, haverá revoluções morais e filosóficas, né? Então, se a gente abrir também, isso está mais detalhado no capítulo lá, a missão dos espíritas, né, como trabalhadores de última hora. Mas era a previsão. Tudo acaba sendo, né, uma sacudida que dá na gente, né? Uma sacudida, é um momento de... Então, a gente vê, por exemplo, o que está acontecendo hoje, essas revoluções que a espiritualidade dizia, revoluções morais e filosóficas, a gente vê isso a olhos vistos, né? Como que se perdeu, né, a ética, como que a gente tem percebido a falta de educação, enfim, parece que estão banalizando as coisas e tal. E aí a gente se pergunta, poxa vida, mas no momento de que a gente tanto nos anunciam, né, a transição planetária, como é que pode isso, né? Mas está lá no Evangelho, haverá revoluções morais filosóficas, espíritos, por exemplo, muito rebeldes, tendo oportunidades derradeiras vinculadas a esse planeta, tendo últimas oportunidades para se verificar a possibilidade deles continuarem vinculados ou não a esse planeta que fatalmente vai passar por um momento de transformação. Queiramos nós, né, que a gente possa ter essa possibilidade de continuar firmes, né, nesse propósito. E aí a última parte da canção vai falar, né, sobre aquelas qualidades que fala lá, né, que são às vezes tão difíceis para a gente, mas que a gente tem que buscar fazer esse mergulho que diz a canção e buscar, né, perdoar, tolerar, não envaidecer, né, aprender a não julgar. A gente tem um radar tão que capta
tanto os defeitos dos outros, né? Essa antena que a gente tem para olhar para os defeitos dos outros com tanta facilidade. E como diz a Joana de Ângeles, normalmente o defeito que a gente vê no próximo é algo que a gente tem porque é familiar. Se a gente conseguiu identificar, é porque nos é familiar e muito provavelmente a gente tem também, né? E conceber a simplicidade em viver. E a simplicidade em viver não é uma apologia que a gente está fazendo na canção, a pobreza, não é isso, né? Simplicidade em viver, em tirar da vida coisas boas, né? Em saber valorizar as dádivas que a gente estava comentando aqui, da vida, enfim, essa simplicidade. Então, gente, era isso, essa reflexão pequena, singela, que a gente tinha para trazer para vocês. Eu já vou findando, agradecendo mais uma vez o convite, a oportunidade de abraçar os amigos do Rio, mesmo que de forma tecnológica. E para a gente finalizar, eu proponho a vocês a gente fazer uma oração final com música, né? Se vocês me permitirem, a oração, então, será uma canção que fala exatamente dessas dádivas que o Criador nos proporciona, né? Chama Dádivas do Criador. Para aqueles que não conhecem, aproveitando aqui, já que eu falei na canção, para aqueles que não conhecem o trabalho musical do Hércules Mota, né? Ele está em todas as plataformas digitais, né? Também no site chamado Acervo Espírita, que é um site maravilhoso onde se concentra todos os nossos irmãos que divulgam a doutrina espírita através da música, né? E lá você tem a oportunidade de baixar as canções e tal. Então tem 2 CDs lá, meus, né? É só colocar, por exemplo, no Spotify, Hércules Mota, tá no Deezer, enfim, todas as plataformas. Se você quiser baixar, lá no Palco MP3 tem no Acervo Espírita, né? Então tem 2 discos lá, 2 CDs, que um é Portal, né? E o outro lançado mais recentemente, que é o Íntimo, tá? Mas eu vou cantar uma canção do CD Portal. Então eu deixo aqui o meu abraço, o meu beijo, né? Os meus votos de saúde, se cuidem, vamos fazer a nossa parte, vamos orar, né, pelos nossos irmãos que estão partindo, por aqueles que aqui ficam, enfim, orar para que a humanidade possa tirar desse momento as reflexões que precisam ser feitas e as mudanças que precisam ser feitas para que a gente tenha um planeta, né, mais justo, mais consolidado, mais feliz. Tá bom? Vamos lá. Se vier a duvidar do amor, em função de dor a dor, lembre que existe em nós dádivas do Criador. Ore bem ao seu redor e verá sofrimento bem maior. Todo irmão que estende a mão, é caminho para o sol. Vai, abre a janela do seu
coração, contempla o ventre da manhã, gerando cores tão belas, o amanhecer exige superar a escuridão. Seja feliz, tudo está no lugar, feito pra você crescer. Nada aqui seja em vão. Tudo tem razão de ser. Sendo assim, tenha coragem e fé. A alegria está por vir. Nas veredas do Senhor. Mesmo a dor denota amor. Vai, abre a janela do seu coração, contempla o céu na escuridão, gerando luz. Noites tão belas, o anoitecer também reluz no breu da imensidão. Abre a janela do seu coração, contempla o ventre da manhã, gerando luz, cores tão belas, mas amanhecer exige superar a escuridão. Então é isso, meus irmãos, que a gente possa amanhecer, né, para um novo patamar espiritual. E mais a gente sabe que amanhecer exige superar toda a escuridão que ainda permanece em nós, que ainda jaz em nós. Mas que a doutrina espírita é esse farol, né, essa bússola, nosso Mestre Jesus, essa bússola que nos auxiliará nesse processo. Obrigado por tudo, fiquem com Deus, receba o meu abraço fraterno e a minha gratidão pela oportunidade do momento, tá bom? Tchau, tchau.